Muito boa noite a todos e a todas, muito boa noite vocês que estão chegando aqui para a gente falar sobre mais uma carreira e a nossa primeira live do ano. Nossa live que a gente se apoia aqui muito no projeto Equipe Pro Bono. É um projeto muito legal que começou aí em 2018 com um grupo aqui pelo LinkedIn. Hoje a gente tem muitos grupos aí pelo WhatsApp, onde muita gente consegue emprego e publica vagas de trabalho gratuitamente, né? Então, a gente começou a fazer essas lives na pandemia. Esse ano, a gente está fazendo a nossa primeira live de empregabilidade para falar sobre um determinado assunto que está muito em moda e não vai sair de moda, porque com a pandemia veio essa área toda de trabalho remoto e a gente vai, então, falar sobre o secretariado executivo se apoiando na assistência virtual. Antes de mais nada, eu queria que vocês me dessem um ok aqui, se o som está bom, se a minha imagem está boa, para a gente poder começar e trazer as nossas convidadas para a nossa noite, que essa é uma noite muito legal para quem está começando nesse ano com ideias novas, né? A gente sempre fala que janeiro começa, a gente faz a nossa lista de metas e, de repente, a gente vê que o mês já está no final. Estamos no dia 26 de janeiro. Então, se você fez a sua lista de metas e ainda não ticou pelo menos uma delas, que pelo menos está a caminho de completar alguma coisa, ainda dá tempo. Estamos no começo do ano, janeiro está no final, mas a gente tem muito chão pela frente para poder fazer aí as coisas acontecerem na nossa vida. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado a Cida, Mônica, Maria Clara, o meu querido José Luiz Tonelli, a Alessandra, Cida, e assim tem outras pessoas que eu estou vendo que estão chegando aqui. Então, o que vai acontecer é que a nossa live ela é bem dinâmica, você pode fazer pergunta a qualquer momento, eu como moderador eu vou colocando as perguntas de acordo com o que vai acontecendo aqui de informações que nossos palestrantes, nossos convidados vão falando, eu vou encaixando aqui as perguntas. Então, fiquem à vontade para perguntar aquilo que vocês quiserem com relação ao tema. Então, vamos lá. Vou chamar aqui duas grandes pessoas que uma delas eu conheço há muito tempo, a outra eu conheci há pouco tempo, mas estão ali muito próximas, fazendo basicamente a mesma coisa, né? Eu vou deixar que elas se apresentem, porque elas têm um currículo aí que é muito extenso, né? Então eu não vou ler currículo aqui, mas elas vão se apresentar, e eu vou chamar ao palco, o nosso palco digital do Pro Bono, a minha querida Valéria Saquete, 1, 2, 3, chegando, e agora a Gisele vai fazer um joinha para mim aqui nos bastidores, para ver se está tudo certo. Muito bem, vamos chamar aqui a nossa querida Gi, e vamos colocar todo mundo lado a lado. Prazer imenso ter vocês aqui comigo, inaugurando a primeira live desse ano. Fiquem à vontade, por favor. Prazer é meu, agradeço o convite, Alexandre, agradeço a Gisele a contribuição, né, e a parceria de estar dividindo essa tela comigo, essa live hoje. Agradeço todos os participantes, todas as pessoas que disponibilizaram um tempinho para estar aqui com a gente, trocando experiências, e espero levar um pouquinho de conhecimento e mostrar que é possível, né? Hoje estamos em casa, junto da família, trabalhando, trazendo sustento para o lar. Muito bom. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Valéria é uma querida, eu já conheço ela virtualmente já há algum tempo, e ela me convidou aí, junto com a Alexandre, para participar. Estou muito feliz de estar aqui e falar de algo que a gente ama, né, Valéria? Que a gente tem super em comum, que é o secretariado. Muito bom. É um prazer ter vocês aqui comigo. A Val eu conheço há muito tempo, eu não vou falar a idade, o tempo para a gente não falar da idade. Mas, assim, posso dizer que pelo menos mais de 15 anos, 20 anos a gente tem de convívio. Trabalhamos juntos na mesma empresa. Eu venho acompanhando, né, a Val aqui no LinkedIn, inclusive, com a Insight, ela vai falar sobre isso. E a Gisele, como eu falei, ela veio há pouco tempo, mas a gente tem uma ligação aí em comum com a Val. Val, por favor, eu queria saber um pouco mais do seu currículo, tudo aquilo que você já fez. Fique à vontade para se apresentar.
Bom, eu sou secretária executiva, né? Trabalho há quase 30 anos na área, tenho uma experiência boa aí no mercado, já passei em grandes instituições, atendendo diversos níveis hierárquicos, um trabalho bastante gratificante. E o Alexandre, nós trabalhamos juntos na Fiesp, como eu disse, há poucos anos atrás, e desde então a Fiesp foi uma das instituições que eu passei. Em 2021, eu comecei a fazer o trabalho remoto através da Insight Assessoria Virtual. É uma empresa que eu criei, né? Eu que sou a proprietária da empresa. Por quê? Em 2020 veio a pandemia, nós sempre, quando conversamos com alguém, tem aquele pré-pandemia, né? Então, o que vamos fazer? A pandemia, a quarentena. Então, minha família foi muito impactada também em 2020. Eu fui desligada da empresa que eu estava trabalhando e eu perdi minha mãe para o Covid, quase perdi meu pai também. Então, eu me fechei um período para cuidar da minha família, cuidar de mim. Quando foi mais para o final de 2020, eu comecei a pensar, eu preciso voltar, né, me reestruturar. O que eu preciso fazer? Coisas que eu goste, coisas que eu ame. E minha profissão sempre foi feita com muito amor, sempre foi desempenhada com muito amor. Então, eu comecei a estudar possibilidades de trabalhar como secretária remota. Até então, não existia essa possibilidade para mim, eu não vi esse mercado, apesar de já ter feito alguns trabalhos remotos, mas não com tanta intensidade. Então, eu fui buscar conhecimento, fui estudar o mercado fora do Brasil, como que funcionava, e informações começaram a aparecer. Então, são tantas informações que você acaba até se perdendo. Então, parei, voltei do zero, falei, não, acho que eu já encontrei um caminho. Por onde seguir, né? E aí, eu investi em um curso de secretariado remoto, um curso muito bom, que me trouxe exatamente o que eu precisava, a base, para me desenvolver. Porque é o que eu digo, assim, o secretário remoto, ele precisa de uma estrutura. Vão ir de cara a porta, vai dele abrir ou não, né? Então, o desenvolvimento, os cursos são diários. Então, você tem que sempre buscar isso. Então, foi onde eu fiz um curso, investi em um outro curso, e aos poucos a Insight foi nascendo. Então, em janeiro de 2021, a Insight entrou no mercado de assessoria virtual como secretária remoto. E hoje eu trabalho há 2 anos e tenho meus clientes fixos e já até superei minha meta, mas continuando fazendo networking, prospectando, conversando, porque o mercado é muito amplo e a minha marca é o que eu busco deixar registrado no mercado. Bom, isso aí. Botei aqui algumas informações enquanto você falava, o Instagram, o WhatsApp e a página no LinkedIn. E agora vamos passar a palavra para a Gisele, por favor. A minha vida também é muito focada nessa questão do secretariado, né? Assim como o Naval, a gente tem isso em comum. Eu comecei também a trabalhar em algumas empresas lá no comecinho de 2006, quando eu fui desligada da Varig. Não sei nem se a grande maioria das pessoas que está aqui lembra da Varig, mas eu trabalhei durante 6 anos lá, fui desligada, e aí, por conta até de uma amiga da faculdade, só resumindo, eu fiz letras, inglês e português, durante a faculdade, durante a minha estada na Varig, e aí essa minha amiga meio que me trouxe uma outra noção do que era, como eu poderia utilizar essa minha carreira na área de letras no secretariado, né? Porque ela já era secretária, então ela me apresentou, me ofereceu a primeira vaga
como recepcionista, e aí eu achei interessante, então, realmente investir, né, nessa área de secretariado. Fiz secretariado executivo, uma outra faculdade aqui no Rio, e aí, a partir daí, eu fiz estágio em uma empresa grande, trabalhei numa outra empresa de fundo de pensão, e desde 2007, ainda como terceirizada, eu entrei na KPMG, que é a empresa que eu trabalho hoje, e estou lá, vou fazer agora, em fevereiro, 15 anos. Eu gosto muito de trabalhar lá, só que eu acho que a pandemia impactou todo mundo, né? Não só a Val, mas eu também fui muito impactada pela pandemia. Eu sou da época, acho que a Val entende muito o que eu vou falar, de que a gente realmente atendia telefone, a gente ficava muito focada de estar presencialmente, não existia no escritório a possibilidade de a gente trabalhar de casa, né, dessa forma híbrida que a gente está trabalhando hoje. Então, isso foi muito difícil, até no meu mindset, para entender que eu poderia aprender, que eu poderia me desenvolver minhas técnicas, minhas tecnologias, né, para eu conseguir entender que eu poderia também atuar híbrida e remotamente. E aí foi nessa época que eu realmente investi em cursos de assistência virtual, para ser secretária remota, para ter mais esse know-how, porque realmente a quantidade de tempo aumentou, né? A gente ficava muito tempo em casa, então a gente tem isso de bom, né? O secretário quer sempre aprender. Assim como a Val falou, a gente está querendo aprender vertentes diferentes da nossa área, né? Então, eu investi em 2 cursos, não foram nem 2 cursos, foram mais de 2 cursos, mas foi interessante porque eu entrei numa outra realidade, realmente, né? Eu verifiquei que daria, por exemplo, para ter uma renda extra, né? Trabalhando remotamente. E aí eu conheci, por conta disso, muitas parceiras, muitas assistentes virtuais desses cursos que eu participei, inclusive a Val é uma delas, né? A gente se conheceu num dos clubes desses cursos, ou acho que o Alexandre vai falar mais sobre isso depois, mas que me proporcionou assim, uma possibilidade de realmente abrir a minha cabeça para esse mundo, e abrir uma empresa também. Até hoje tenho a empresa, não tenho mais tempo para ter uma quantidade de clientes fixos que uma Val tem, mas tive uma cliente fixa até dezembro de 2022. Agora, por conta da acho que eu também tenho que falar que no último ano, final de 2021, aí, eu fui agraciada com uma mudança na minha vida profissional dentro da firma. A minha gerente me deu uma solução para eu realmente ter mais visibilidade e realmente voltar a querer continuar trabalhando. E desde então eu estou trabalhando com o nosso sócio líder do escritório, então isso me deu realmente um gás, foi extremamente importante para o meu crescimento. E aí, até hoje, obviamente, eu mantenho esses contatos com todas elas, e muito feliz de estar ainda em contato com a Val. A gente se fala muito e a gente troca muito figurinha, né, Val? Acho que a ideia é essa, né? Muito bom. É isso aí, gente. Então, vocês estão vendo, basicamente, a gente tem 2 pessoas que estão com carreiras que, aparentemente, usam a mesma base, mas uma já passou para o lado empreendedor, está com metas batidas. Olha que loucura, né? Já bateu a meta que ela tinha, que é a Val. A Gi está fazendo também uma parte muito importante, que é o mercado corporativo, né? E, ao mesmo tempo, ainda toca alguma coisa, né, na parte de assistente virtual. Mas a gente tem aqui que esclarecer, são 2 assuntos. O primeiro deles é o secretariado executivo, né, para depois a gente entrar no assunto de assistente virtual, que é uma gama de opções aí que a gente tem para poder atuar. E aí, para quem quer começar agora, meninas, assim, o que a gente pode falar com relação à formação, né? Qual é a formação básica para se tornar uma secretária executiva ou um secretário executivo e trabalhar nessa área? Pode falar, Val. Tem a graduação, né? O curso presencial, ele leva 3 anos para a graduação. E tem o curso também que você pode fazer online, que leva em média 2 anos. Essa é para formação de secretário executivo bilíngue. Né, deixando claro que quando a gente coloca a nomenclatura secretária executiva bilíngue, você não vai fazer 3 anos ou 2 anos de uma faculdade e vai sair fluente no inglês,
né? Porque a nomenclatura é essa, mas não é o que realmente nos apresentam, até porque existem níveis numa turma, né? De conhecimento da língua. Então, o que eu deixo muito claro para as pessoas os estagiários que eu sempre desenvolvi, os jovens aprendizes, invistam no inglês, né? Independente. Tem vários cursos gratuitos também que você pode fazer, buscar. Então, eu acho que isso é muito válido. Mas eu acredito que são esses os cursos para... Também tem o tecnólogo, que é no nível de segundo grau, também tem para automação de escritório. Então, todos esses cursos são voltados para a área secretarial. Legal. Gi, você quer completar com alguma coisa? Eu tenho uma mensagem. Eu acho que a Val resumiu bem, e esses cursos dão realmente um know-how bem interessante para a gente querer entrar na área do secretariado e entender o mundo, né? O mundo do secretariado mesmo. Legal. Aí a Lorena fala para a gente aqui, ó, boa noite, comprei um curso de assistente virtual mês passado e é bom ver testemunhos como esse. Porém, ela fala também que ainda não deu pontapé inicial. Lorena, aqui é a oportunidade para você. Olha só, tem 2 grandes pessoas aqui que estão trabalhando com isso e já aviso a vocês aqui que ao final a gente vai soltar o nosso e-book, porque a gente preparou esse e-book com muito carinho durante essa semana agora. Pegamos as informações de carreira, pegamos as informações de assistente virtual, pegamos informações de cursos que são muito importantes para vocês fazerem, inclusive gratuitos, e aí, ao final, a gente vai colocar o link para vocês aqui. Né? Mas aí a pergunta que eu faço agora é assim, se eu comecei a estudar, né, eu fiz um curso, estou fazendo um novo técnico ou estou fazendo uma graduação, em quanto tempo eu já posso trabalhar na área e como que eu começo? Eu acho que eu posso falar sobre esse assunto. No caso, quando eu comecei a fazer a faculdade, né, de secretariado, no meu caso foi secretariado executivo trilingue, porque o francês entrou também. Eu achei isso sensacional. Apesar de hoje eu não utilizar o francês como eu uso o inglês, por exemplo, diariamente, é interessante saber e ter uma noção, pelo menos. Eu lembro que eu comecei a faculdade em 2006, e no mesmo ano, se eu não me engano, sei lá, 3º ou 4º período, eu já estava galgando um estágio, e eu estagiei na L'Oréal, que é uma empresa super conceituada no mercado no Brasil e no mundo, e que realmente tem possibilidade de a gente crescer e trabalhar em empresas realmente conceituadas no mercado, quando você trabalha nessa área, né? O secretário é muito requisitado ainda nas empresas e é possível, sim, fazer estágio nessas áreas. Legal, muito bom. Só complementando, há pouco tempo eu estava desenvolvendo estagiárias e jovem aprendiz. Se eu não me engano, a partir do 2º ano já pode se candidatar para as vagas de estágio. Então tem o CIEE, que trabalham estágios, né, que eles divulgam os estágios, divulgam dentro das faculdades, inclusive. Né, tem essas parcerias, eles fazem a ponte faculdade-empresa. Então, chegou no 2º ano, ali para o mês de março, abril, é onde começam a divulgar as vagas. Então, e eu acho muito válido isso, porque as experiências são incríveis, é uma troca incrível de nós já secretárias sêniores, né, que é no meu caso, com os estagiários que estão começando agora. Realmente é uma experiência incrível, o aprendizado é muito, muito legal, muito bacana o programa. Muito bom. E assim, para a gente completar, o pessoal acha, né, isso aí é o que uma grande maioria. O secretário executivo ele vai só atender telefone, marcar a reunião. Muito pelo contrário, né? Hoje a gente tem uma visão mais estratégica, né, Val? Na firma, em relação a ser o ponto de apoio da firma como um todo, né, em relação à central de informações, vamos botar assim, a gente tem uma capacidade, uma função dentro da firma muito estratégica em relação a dar esse apoio aos executivos, né, e isso é muito mais interessante, você participa das reuniões com eles, você está fazendo ata, você está ao mesmo tempo dando informações, você fica meio que o braço direito e o braço esquerdo do executivo. Então, hoje em dia, realmente,
mudou-se muito ao mindset do secretariado, né? Muito bom. Eu venho da época que a secretária atendia o telefone, mas para mim nunca foi suficiente, então eu sempre fui muito além, né? Então isso me ajudou a me desenvolver, sempre estar um passo além, né, do que estava acontecendo. Então é exatamente isso, nós somos um ponto estratégico, ponto focal, né? Nós fazemos tudo girar e as coisas acontecerem ali em torno do executivo e das áreas. Muito bom. E aí a gente está numa transição, porque a gente veio até 2019 de um jeito, em 2020 a gente foi forçado a fazer uma mudança que a gente não acreditava que isso ia acontecer da noite para o dia, e foi literalmente da noite para o dia. Daqui a, 12 horas você não volta mais, você vai ficar de casa e você vai começar, então, a viver dentro da sua casa, e você tem que viver, né? Economicamente falando, você tem que gerar alguma renda para sua família. E aí a gente entra no nosso tema de hoje, voltado à assistência virtual, né? Que tem muito a ver com esse lance também que explodiu. Mas eu lembro que, há um tempo atrás, eu li um livro que falava como você trabalhar 4 horas por semana, do Tim Ferriss. E naquele livro, eu lembro que tem um capítulo específico das assistentes virtuais que estavam à distância. Inclusive, ele fala que ele pagava $4 a hora para uma pessoa da Índia, enquanto ele ia pagar muito mais nos Estados Unidos. E eu pensava, será que isso é verdade? E a gente está com essa realidade hoje aqui. Então, o que eu quero convidar vocês agora para a gente poder falar um pouco sobre assistência virtual, né? Há quanto tempo vocês conhecem mais ou menos essa modalidade? Sem falar de pandemia, obviamente. Então, eu, mesmo trabalhando nas últimas instituições, eu já fazia um atendimento remoto em algumas situações. Então, quando eu precisava, como o meu cargo era de confiança, era secretária de diretoria, então, quando eu precisava estar fora da empresa para resolver alguma situação, eu tinha acesso remoto ao que era necessário e atendia os executivos nas necessidades deles. Então, eu tinha isso, mas era um único sistema, né, liberado para pouquíssimas pessoas, então era uma coisa muito restrita, né, e aí veio essa loucura de pandemia, e foi exatamente isso. Você vai trabalhar de manhã e depois do almoço você não volta mais para cá, você já vai trabalhar da tua casa, tua máquina está aqui, né, então é basicamente isso, e hoje eu atendo as necessidades dos clientes. Valéria, eu prefiro usar o Google. Eu prefiro usar os sistemas da Microsoft. Então eu tenho que aprender a mexer nos dois, né? Valéria, tem um sistema interno, tem um software interno. Você que vai ficar responsável por alimentar, por jogar as informações. Eu preciso aprender a mexer nesse software. Exatamente. De diversidade e versatilidade do que você vai ter pela frente. Você não sabe o que vem. Exatamente. Eu acho essa questão do ser adaptável, né? Resiliente o suficiente para dar conta de tudo, meio que é nosso sobrenome, né, Val? A gente meio que sempre se organiza e se adapta para conseguir atender da melhor forma possível, né? Eu, 15 anos atrás, vou ser bem séria com vocês, não havia nenhum tipo de acesso remoto na firma. Isso realmente aconteceu há pouco tempo. Eu vou te falar que a pandemia que realmente trouxe essa visão, esse mindset eu não tinha. Eu li também o livro do Tim Ferriss, Alexandre, quando eu li essa questão que ele pagava $4 para uma indiana fazer as coisas para ele, eu falei, gente, ele está muito atrás, muito anterior aí, já era, sei lá, acho que a edição já era uma edição mais para frente, ele foi meio que adaptando as edições, né, ao longo dos anos. Eu li também que nos Estados Unidos e, né, fora do país, a assistência virtual já vem sendo vista e já vem sendo praticada há algum tempo, desde 1990. A gente aqui não tinha essa visão realmente, né? E aos poucos foi galgando, né? E que bom que a gente conseguiu e está todo mundo aí na mesma página agora.
Isso aí. Temos uma pergunta chegando da Rosemary Dias dos Santos para a Valéria. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como a Valéria conseguiu os clientes, que é uma coisa assim que quem está começando de trabalho, vendedor, é uma luta todos os dias. Como conseguir o cliente? Aí a Val pode dar o seu testemunho, por favor. Oi, Rosemary, obrigada pela sua pergunta. Então, a princípio, você precisa entender qual é o nicho. Você precisa entender qual é o seu público, quem que você quer atender, qual área você quer atender. A partir daí, você vai descobrir qual vai ser a rede social que você vai focar. Então, por exemplo, também tem uma outra questão, não precisa ser só a rede social. Então, tem muitas situações de que assistentes virtuais que estão começando agora vão direto nos comércios locais e passando. Estou trabalhando com isso agora, né, anota, porque a gente tem que pensar que eu consegui investir num curso, mas tem muitas pessoas que estão começando do zero. Não tem como investir. Não tem como fazer um cartão de visita, um folder para espalhar, né? Então, vamos começar por esse grupo, direto nos comércios, porta em porta. Familiares, amigos, divulgando, networking, isso é primordial. Então, um exemplo, não, Valéria, mas eu tenho condições de investir num curso e já escolhi meu nicho. Meu nicho, área da saúde. Tá. Aonde que você encontra mais médicos, em quais redes sociais que você encontra mais médicos divulgando seus serviços, fazendo propagandas, por exemplo? Muitos no LinkedIn. Então, você vai usar o filtro, que aí no curso, com certeza que você for fazer, vai te ensinar como usar esse filtro, e lá você vai atrás desses clientes para eles conhecerem sua página e seu serviço. Por exemplo, a área da estética, não é LinkedIn, é Instagram. Então, eu vou divulgar mais no Instagram, entendeu? Então, outra coisa também que é interessante, esse nicho que você escolheu, ele pode mudar. Né, tô aqui, isso aconteceu comigo, inclusive. Vou até dar um exemplo. Quando eu comecei, o meu nicho era saúde. Eu queria atender clínicas. Então, inclusive, o meu primeiro cliente foi um médico, uma clínica especializada em medicina da dor no Rio de Janeiro. E ele me deu uma oportunidade incrível de conhecer a área. E eu fui prospectar no LinkedIn, conheci ele, e foi um prazer enorme trabalhar com ele. Trabalhei 6 meses com ele. Com o passar do tempo, outros clientes começaram a me procurar, outras especialidades, administradores, contadores, advogados. Hoje eu tenho 3 advogados, eu estou atendendo 3 advogados, então assim, e um economista. Então, assim, mudou meu nicho. Por que eu saí da saúde? Porque eu vi que as demandas que começaram a aparecer para mim não estavam mais atendendo o que eu estava buscando. Então, tudo isso depende muito do que você vai escolher. Tá? Mas não se prenda a esse primeiro nicho que você escolheu, porque pode não ser... Quando vem realmente mostrar o que acontece, você fala, não é bem isso. Muda, não tem problema. Mas o primordial é você, de boca em boca. Espalha que você está fazendo curso, que você quer e que vai acontecer. Muito bom. Eu queria até adicionar aí sobre essa questão da prospecção. Acho que é um assunto bem interessante, né? A gente fala muito sobre prospecção, mas a gente não sabe bem o que é, né? Prospectar é vender o seu serviço, né? A ideia da prospecção é também você correr atrás dos seus clientes. E essa questão, principalmente da saúde, eu lembro muito no curso, principalmente quando a gente fazia e participava do clube e estava com as demais assessoras, as demais assistentes, parceiras conversando, elas conseguiam também clientes através de médicos que elas mesmas iam, que os seus filhos iam. Você levava o seu filho, o pediatra dos seus filhos, o seu psicólogo, talvez ele esteja todo enrolado, por exemplo, com faturamento, ele não está conseguindo fazer, ele não está conseguindo agendar os clientes dele, os pacientes dele, sei lá,
uma computurista, né, um salão de beleza que você costuma ir. Eu lembro no começo elas comentavam muito que elas faziam esse início do trabalho, os primeiros clientes, através de permuta, né? Permuta, para quem não sabe, é troca de serviço, né? Enquanto eu te ajudo a agendar seus clientes, seus pacientes, eu, por exemplo, num salão, eu fazia unha todo mês, sabe? Então, isso foi, de uma forma ou de outra, abrindo mercado para você poder, por exemplo, o seu próprio né, você fazia permuta, te indicar para outras pessoas, né? Por exemplo, no salão de beleza, a quantidade de pessoas e a variedade de pessoas é muito grande, né? Pessoas de todas as áreas sempre frequentam salão de beleza. Então, você acaba estando ali visível, né? Tem uma visibilidade grande. Isso é também uma outra forma de prospecção bem interessante, além dessas que a Val falou, que eu esqueci de bater em qual importante dos comércios, é super. De falar, por exemplo, eu fiz isso, falar com a minha vila, eu moro numa vila. Falei com todas as pessoas da minha vila, tem 10 casas aqui, eu avisei, eu ajudei uma época, tinha um dos meus vizinhos, tinha um hortifruti, eu ajudei eles na prospecção deles, de prospectar no LinkedIn, de fazer propaganda no LinkedIn, para trazer, né, mais clientes. Então, assim, você, dentro do seu próprio mundo, você consegue clientes, você consegue fazer aquela renda dentro de casa, né, a renda remota. Vocês complementaram, né, e falaram já a pergunta da Cida Desidéria. Ela fala que para quem já possui experiência no mercado presencial, no modelo pré-pandemia, qual a recomendação de vocês para o início como assistente virtual? Então, vocês já falaram. Se quiserem falar mais alguma coisa que a gente não contemplou ainda, a gente pode falar um pouquinho sobre essa pergunta. Eu acho que só complementando o que a gente já falou, assim, Cida, obrigada por você ter, né, trazido aí mais perguntas para a gente, até para a gente poder falar um pouco mais sobre o assunto. O início é sempre difícil, né, para tudo, né? Acho que não só para a assistência virtual, mas quando você começa um trabalho novo, é sempre difícil, você precisa entender, você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa sempre estar envolvida nele, entendendo mais o trabalho, e prospectar um desses mil formas que você aprende de trabalho, né? Com certeza. Eu também, eu me lembro na minha época, quando eu comecei, eu descobri não sei nem se ela está aqui, a Paula Laff, que é uma empresa, uma fábrica de SDR. Ela meio que me ensinou a prospectar. SDR, para vocês sabem, é Sales Development Representative, que basicamente é um representante de vendas que faz a abertura de portas aí de você vender um produto. E para você depois passar isso para um closer, que é o vendedor em si, né? E ela me ajudou muito a abrir um pouco o meu mindset em relação a me vender, né? Porque não é só vender o produto, é se você se vender, fazer uma apresentaçãozinha, criar um portfólio, né? Você listar tudo que você sabe fazer, né? Isso é importante. Se você já sabe fazer alguma coisa, lista aquilo que você sabe fazer e aí trabalhe em cima do que você sabe fazer, porque é muito mais fácil você vender aquilo que você já sabe, né? E depois, aos poucos, aprender aquilo que você não sabe. Então, acho que tem questão da maturidade também, né? Acho que você vai pegando esse feeling, mas é interessante a gente dar essas dicas aí para quem está começando, né, Val? Legal. A gente tem uma série de serviços, né, que a gente pode encontrar na opinião de vocês, né? A gente pode falar sobre alguns deles. Quais são os serviços oferecidos hoje nesse formato? Bom, tem o marketing digital, né, de infoprodutores. Tem uma série, né, de coisas que você pode trabalhar. Então, assessoria virtual, vamos lá nas vertentes. Então, tem infoprodutores, marketing digital, tem o trabalho contábil, tem o trabalho comercial, tem o trabalho administrativo. Também você pode ser somente uma assessora, uma assistente particular, ou também ser a secretária remota. Ai, Valéria, mas o que uma secretária remoto faz? Né? Aí outro dia comentaram assim comigo. Outro dia me perguntaram, Valéria, o que uma secretária remoto faz? Eu respondi o que uma secretária presencial faz. Mas a pessoa que está do outro lado sabe o que uma secretária faz, né?
Então, uma das vertentes da assessoria virtual, da assistência virtual, é o atendimento de secretariado remoto. Então, exatamente isso. O que uma secretária faz presencial, ela faz de forma remota. O que uma secretária faz presencial? Ela cuida da parte administrativa do negócio, da parte financeira, da parte contábil. Parte contábil, o básico, porque sempre a gente vai ter uma estrutura de uma contabilidade nos apoiando, né? Porque tem muitas questões mais específicas. A área comercial também, né? Gestão de contratos, organização de documentos, controle de fatura de cartão, emissão de nota fiscal, agenda, organização das reuniões, organizações de pequenos eventos, coffee, reuniões, serviços de motoboy, é uma série de atividades. Então, assim, quando nós falamos lá no começo, a visão que tem uma secretária atendendo o telefone, já passou faz muito tempo, né? Porque a gente sempre está se especializando, buscando outros conhecimentos. Eu mesma me formei em 97, em 2010 eu concluí o MBA em Gestão Empresarial. Escolhi Gestão Empresarial exatamente porque é um curso que abrange muitas áreas, então precisava desse conhecimento, além do que eu já tinha e fora a vivência. Então, isso é muito importante. A única coisa que a gente não vai fazer realmente é a recepção dos convidados, mas de resto, viagens nacionais, internacionais, atendimento pessoal, matrícula dos filhos, documento dos filhos, passaporte, visto, tudo isso uma secretária remota faz. Né? Então, são muitas atividades, organização, reestruturação do negócio. Isso é muito legal, é um trabalho bastante legal que eu tenho feito com meus clientes, a reestruturação do negócio. Começamos do zero, vamos reestruturar, precisamos disso, porque a nossa visão, crescimento... Valéria, você ajuda a gente com isso? Vamos lá. Então, você vê que é uma visão muito estratégica. E você tem que estar aberto para conhecimento, conhecer novas pessoas, conhecer novos modos de trabalho, conhecer novos processos, conhecer novos sistemas. É exatamente isso. O que você tem que ter é curiosidade para aprender, né? Desenvolver o que o cliente pede e sugerir de uma forma leve. O que você pensa, o que você acha? Eu acho que o primordial é uma coisa que eu sempre trabalhei em mim, independente de estar trabalhando na minha empresa hoje ou como CLT, é ver a pessoa que está ao meu lado como meu parceiro, né? Então, assim, essa troca é muito importante. É onde você aprende. É ali exatamente onde você aprende. Legal, muito bom. Giz, quer falar alguma coisa? Tem mais uma pergunta chegando que eu acho que a gente já complementou, mas eu vou soltar. Não, acho que a Val falou muita coisa que a gente pode fazer, mas tem inúmeras outras que a gente pode fazer também. Mas acho que é interessante também deixar um pouco ali, até sem dar tanto spoiler, porque depois que o Alexandre disse que ele vai soltar o e-book, acho que as pessoas estão animadas aí, estão bem interessadas em querer lê-lo, né? Então, o Alexandre detalhou realmente bastante no nosso e-book o que muitas das atividades que a Val comentou, mas muitas outras que também existem, que você consegue fazer de casa, e hoje em dia quase tudo, né? A gente consegue fazer de casa. A Alessandra Araújo lá traz justamente essa pergunta, né? Realmente tem mercado para assistentes virtuais? Olha só, a gente acabou de falar aqui que tem pra caramba mercado para tudo quanto é lado, né? Não só a pessoa que vai fazer o secretariado executivo, mas desde marketing digital até mesmo quem trabalha com o secretariado. Né? Ou eu acho tem mais... também, desculpa te interromper, Alexandre, eu acho também que as pessoas têm um mindset muito ainda enraizado do CLT, sabe? As pessoas, quando elas fazem esse tipo de pergunta, eu imagino que a Alessandra esteja nessa transição, né, de carreira, ou foi desligada, ou quis se desligar para tentar ter uma vida um pouco mais, mais qualidade de vida, né, por conta de inúmeros motivos, a gente não sabe quais são, mas acho que tem muito medo, né, de começar, né, o medo de saber, né, de como faz, de como
Eu acho que a gente vai falar isso mais para frente, mas tem uma diferença aí, CLT para assistência virtual, em relação ao próprio contrato de trabalho, né, que é completamente diferente. Eu acho que aos poucos você vai entendendo que é possível fazer, e consegue fazer de forma remota, e você consegue ser a sua empresa, né? Você consegue ser empreendedora no nível que a Valéria está, mas também pode começar com menos clientes, obviamente, mas que pode também galgar. Eu conheço parceiras que têm muito mais clientes, que trabalham sábado e feriado, que tem uma vida muito mais disponível, porque talvez não tenha filhos, né? Tem toda essa questão, que é outro caso em comum aí meu da Val. A gente tem filho pequeno, a gente também tem, né, ter tempo para dar para eles, né, ter tempo para compartilhar com eles. Então, a gente tem esse medo, a gente sabe, né, no começo é difícil mesmo, né, mas eu acho que se a gente se persistir, né, e se aprimorar, estudar, a gente consegue sim. Se você quiser, você consegue sim ter uma carreira de empreendedora também. Ou para quem... Ela fala que ou só para quem tem mais experiência. Eu acho que não, né? Na verdade, assim, quem tem mais, quem tem menos, vai começar com públicos diferentes, na verdade. Você vai acabar procurando algo que te influencia mais, que te faz ter paixão, que é o caso que a gente falou, né, Val? A gente tem paixão pelo secretariado. Então, por que não utilizar dele, né, abrir essa vertente da assessoria virtual, né, para que, fazendo atividades que a gente está, primeiro, acostumado a fazer, e segundo, que a gente ama, né? Então, se você não tem experiência em nada na administrativa, mas, por exemplo, já foi recepcionista de um evento, eu, por exemplo, depois de muitos anos fazendo evento e tal, corporativo, resolvi investir, por exemplo, numa pós-graduação na área de marca de comunicação e eventos. Isso me abriu a mente, assim, completamente, e foi interessante porque é mais um know-how, né? É mais uma possibilidade da gente querer crescer e aprimorar, e a ideia é exatamente essa, né? Até complementando, em relação até a uma experiência, uma vivência minha como secretária remoto, Alessandra, por exemplo, eu sou secretária remoto, e aí em 2021, estava chegando mais para o final do ano, outubro, eu comecei a ver uma movimentação de cartão de Natal, sabe? Os consultórios começaram a me mandar para mim cartão de Natal dos meus médicos, tal. Eu falei, poxa vida, e que tal eu levar isso para o meu cliente, né? E só que eu não tinha mais o cliente, o médico, mas eu tinha outros. Falei, se a gente começar a pegar uma lista, vamos fazer um levantamento dos principais, dos que a gente tem mais contato, vamos pegar o contato, fazer uma lista e tal. E aí eu preparo um cartão de Natal e a gente formata, deixa bonitinho, com o logo, as cores da empresa. Olha, eu nunca fiz isso. E aí eu fui estudar as cores da empresa, pegava logo, estudar as cores da empresa e vendi cartão de Natal digital, virtual. Entendeu? Então, assim, eu não sou uma pessoa tão criativa, eu sou uma pessoa mais de processos, mas eu vi aquilo e falei, opa, por que não, né? Então é isso, é o interesse, a curiosidade, vamos lá, a oportunidade está aparecendo. Em 2020 e 2021, eu vendi cartão de Natal. Assim, ganhava lá, vai que seja 10, 15 reais por cartão de Natal, mas já dá para fazer a feira. Então, assim, é o que eu tô falando, para quem está começando, tá ótimo, entendeu? Então é assim que se começa mesmo. Ai, Val, mas assim, eu tenho vergonha, né? Gente, vai com vergonha. Vai com vergonha. Vai assim mesmo. Sabe? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, sempre gostei de ficar nos bastidores da minha profissão, nunca deixou, mas eu sempre gostei. Mas assim, eu falei, o máximo que vai acontecer vai ser ignorar minha mensagem. Então, vamos com a cara e com a coragem. E foi isso que aconteceu. Então, eu fiz cartão de Natal, em época de Natal. Eu fiz cartão de visita, começou a aparecer aqueles cartões digitais, virtuais, com link clicável que direciona. Exato, que a gente aprendeu no curso. Eu falei, vou vender, e vendia, e veio as oportunidades, eu fiz catálogo, vendi catálogo de produtos. Então, assim, tem mercado sim,
É só você estar antenada, atento com o que está acontecendo, ver o que você faz de melhor. Eu sou uma pessoa criativa. Poxa vida, que legal. Isso, criatividade, então, tem mercado, viu? E a gente tem uma vantagem agora, né? Não sei quem está aqui na live, qual a idade tem, mas a gente que tem um pouco mais de experiência de estrada, antigamente a gente não tinha ferramenta, né? Vamos falar a verdade. Você tinha que comprar um CD na banca, que tinha milhares, lá, centenas de layouts para você fazer na mão. Tal. Hoje você entra no campo e digita lá, modelo de e-book. Ele te traz trocentos e você usa, copia e cola e faz o que tem que fazer. Então, assim, é fácil, mais fácil do que antes. Porém, tem que ter a criatividade, tem que ter o garimpo, tem que procurar, tem que pesquisar para poder estar aí. Sem esforço não tem resultado, tá? Sim. Mas ferramentas a gente tem aos montes aí para a gente poder usar. Né? E aí, eu quero puxar aqui nossa conversa para a gente poder falar sobre as vantagens, né? Porque tem gente que fala assim, como é que eu faço para começar? Qual é o cliente? Daqui a pouco eu tenho uma pergunta aqui sobre, para começar, tipo de cliente a gente já falou, mas a gente pode repetir. Mas assim, qual é a vantagem desse tipo de profissional para a pessoa que emprega, né? Vamos falar que eu sou um executivo e eu estou querendo contratar um secretariado executivo para minha empresa. Por que não contratar CLT? Né? Sendo que, sei lá, eu acho que eu vou ter mais proximidade com a pessoa, não sei quais são os motivos, mas na opinião de vocês, por que deveriam ser contratadas assistentes virtuais em formato, por exemplo, de pessoa jurídica? Gissei, quer começar? Sim, tem inúmeras vantagens, assim, né? Não existem encargos trabalhistas, né? Você, a assistente virtual já vem pronta, né? Já vem com todos os treinamentos, já vem com toda aquela experiência. Isso facilita bastante, diminui bastante o custo para o empresário. Tem a questão também de que ela é PJ, né? Então você não tem todos os custos de CLT, né? De impostos, que a gente sabe que estão inerentes, né? A PJ, né? Só para a gente entender, é pessoa jurídica, né? Ela vira MEI. Dentro do site do governo, você pode entrar e lá tem a explicação de como virar MEI, é bem simples. Existem restrições para algumas pessoas que podem ou não virar MEI, acho que você também tem que dar uma lida sobre isso, mas ali você virando MEI, você tem um CNPJ, né? E a partir dali você pode criar contratos específicos, contratos de serviços específicos para aquele cliente. Você fazendo um pequeno briefing para entender a necessidade do cliente, você consegue entender, criar um contrato só para aquela atividade ou para uma gama de atividades, né? Que você vai fazer para ele. É muito mais específico e aí você economiza muito mais. Por exemplo, você é empresário, contratar um assistente virtual, né? E você define quantidade de horas que você vai trabalhar com ela, com ele. Você consegue ter essa flexibilidade muito maior, né? Definindo o horário exato que você quer que ela trabalhe. E aí eu acho que fica muito mais fácil de você gerenciar o seu negócio. Você quer complementar, Val? Uma outra questão também é que a pessoa, o contratante, não vai ter custo com equipamentos, não vai ter custo com espaço físico, né, com benefícios. Então, tudo isso é formalizado um contrato, né, assinado por ambas as partes, com a LGPD, tudo direitinho. Valéria, mas como que eu vou confiar na pessoa que está do outro lado da máquina? Né? Isso acontece muito, né? É o que eu tô falando, eu tenho uma visão um pouquinho além, que eu me coloco no lugar. Você também não pode confiar 100% no CLT que está sentado na mesa do seu lado. Então a confiança, ela é adquirida com o passar do tempo, né? Então assim, lá você tem uma folha, o empregado registrado na carteira, e aqui você tem um contrato formalizado, né? Com CNPJ, a empresa te manda os documentos, o cartão CNPJ da empresa, né? Tem alguns assistentes virtuais que nem abriram empresa, fica a critério de cada um, né? Eu parto para o lado de que é melhor fazer tudo direitinho para garantir todo mundo, né? Então tem essa questão, sim.
né? Uma quebra de paradigmas, essa questão da confiança, mas isso aí ela vai sendo adquirida com o passar do tempo, independente de você estar presencial ou não, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante é essa questão dos pacotes, né? Então tem assistentes virtuais que oferecem pacotes, né? Pacotes de divulgação, pacotes de trabalho administrativo, né? Tem algumas assistentes virtuais que fecham o pacote e acabam dando desconto dependendo do número de atividades, dependendo do número de horas, dependendo de dias da semana. Então isso sai muito mais em conta do profissional que está contratando assistente, né? Muito bom. Acho que convencemos, né? Tem gente aí que estava querendo saber, já vendemos bem o produto. Agora como que a gente faz para começar. A gente colocou no e-book que vocês vão receber alguns nomes, referências, né, para a gente poder fazer aí uma busca e de repente começar. Eu vou dar uma opinião aqui que eu sempre dou para o pessoal que vai fazer mentoria comigo, e é onde começa a estudar, e como que faz para estudar de graça, principalmente sem gastar nada. E aí eu chamo aqui a Fundação Bradesco, que é um site muito bacana, onde tem cursos voltados tanto para a área técnica, como a Val falou, que você vai precisar saber do Office, saber de internet, saber da tecnologia em si, quanto a área de negócios e organização e produtividade. Então, você que está precisando de cursos gratuitos, não tem dinheiro para comprar curso, e de repente precisa de uma instrução de qualidade, ev.org.br, Fundação Bradesco. Isso tudo vai estar no e-book também para vocês. E aí, a partir daí, você pode escolher qual curso que você vai fazer, se aplicar, estudar, e de novo vai fazendo mais e mais formações até que você consiga as maiores ferramentas, porque na hora de trabalhar com ferramentas adequadas, você consegue melhores resultados. Aí a gente separou também aqui para vocês 3 nomes, né, dos principais cursos disponíveis, né, que estão no mercado. Inclusive, eu até fiz conexão com essas 3 pessoas, e eu espero que elas assistam a essa live, porque é um jeito de divulgar o trabalho delas aí. Vou falando aqui os nomes, aí vocês vão complementando. A primeira que aparece para a gente aqui é a Camille Juste. Eu vi que ela é bem famosa. O site é comoserassistentevirtual.com.br. A Camille é uma das pioneiras aí na área de assistência virtual. A gente aprendeu bastante com ela, né, Val? Dentro do curso dela, ela abriu vertentes de cursos diferentes, cursos focados para infoprodutores, né? Só para vocês entenderem, infoprodutores são as pessoas que vendem pela internet, né? Que vendem através de plataformas grandes como Hotmart, Eduz, etc. Ela teve curso também para a área de saúde, né? E também para a área infoprodutores, saúde e área financeira. E foram todas alunas delas, né, que foram para essas áreas, essas vertentes, e deram os cursos também dentro da plataforma dela. Assim. A Camille, além disso, ela também abriu um clube chamado Clube Suave. Infelizmente, ele não está mais no ar, mas foi um clube que foi quando nós nos conhecemos, né, Val? Foi um clube que juntou aí a grande maioria das parceiras que até hoje nós temos. São pessoas que ela fazia na época, a gente chamava de um coworking, né, virtual, todas as sextas-feiras, durante o dia todo, ficava aberto uma sala de Zoom para a gente conversar, e a gente falava de tudo, desde filhos até clientes, desde prospecção até como conquistar cliente, até o que fazer nos detalhes da área administrativa e de todas as outras áreas. Então, foi muito interessante, porque a gente aprendeu bastante com ela. Ela ainda está dando cursos através desse site. Eu acho que vale muito a pena vocês realmente se investirem num curso desse, porque te dá um know-how muito grande. Muito bem. O próximo que a gente tem aqui, então, é a Jaqueline Lobanco, www.jlobancotreinamentos.com. O da Jaqueline, foi o primeiro curso que eu fiz, foi o da Jaqueline, depois eu fiz o da Camille. O curso da Jaqueline, ele é um curso bastante dinâmico e completo. Então, assim, se você precisa de um curso que você
já vai ter as ferramentas básicas para você começar agora, eu indico o da Jaqueline. Eu tenho os 2 cursos. O da Camille, ele é um curso bastante completo, mas assim, eu senti a necessidade de um pouco mais de tempo para desenvolver o material que estava lá. O da Jaqueline, não. Jaqueline, ela já coloca o material que você já põe a mão na massa, né? Então, para mim, foi, assim, ótimo, porque era exatamente o que eu estava buscando naquele momento. Uma coisa que me direcionasse, né? E depois, o da Camille veio para complementar, né? Para adquirir mais experiência, né? Então, os cursos da Jaqueline são ótimos também. E exatamente isso, o investimento é baixo, né, e você já consegue já começar a trabalhar já na primeira semana de aula. Até nisso a gente tem em comum, né, Val, porque eu também fiz o da Jaqueline primeiro, e quando abri a minha mente aí para esse mundo, a Jaque até hoje tem os grupos do Telegram, e que a gente troca muitas experiências lá, isso é bem interessante. E diferente da Camille, a Jaqueline tem um curso para o secretariado executivo, isso é bem legal também. Porque a Camille não é secretária assim, de formação, né? Ela era gerente de loja e viu que o mundo ia mudar, né, a partir do momento que ela começasse a trabalhar remotamente. E aí ela abriu aí o leque de oportunidades. A Jaqueline realmente tem formação de secretária executivo e aí ela abriu a vertente do assistente virtual dentro do curso dela. Então, ela realmente é bem completa. E essa coisa do hands-on, né, de fazer e botar a mão na massa mesmo. Assim. Concordo com a Val. E aí tem um terceiro que aparece aqui, que é a Michele Diniz, né, linktree/timemaker.digital. Então, a Michele, eu e a Val conhecemos muito porque ela era a mentora do clube, né? O clube, a gente fala muito dele porque o clube foi o lugar que a gente se conheceu, que a gente conheceu a grande maioria das parceiras que até hoje a gente lida, a gente troca muita experiência. E a Michele é muito coração, ela também é secretária executiva, né? Foi secretária executiva, hoje ela tem a empresa dela, mas hoje em dia ela dá mentoria, hoje em dia ela tem uma visão aí muito, muito macro também da área. Tem uma experiência internacional também, eu fui para a Alemanha, então isso tudo também acaba trazendo um pouco mais de experiência para ela. Ela é ótima pessoa também, né, Val? Verdade. A Michele, nós conhecemos ela exatamente no clube da Camille, né? E aí a Michele, com o passar do tempo, nós criamos, foi seguindo um outro caminho e hoje ela é mentora. É isso aí. Então, são 3 mentoras, né, que a gente tem, né? As 3 mentoras aí que nos ajudaram a abrir a cabeça desse mundo. Verdade. Exato. A gente chega aqui quase ao final da nossa live, 1h12, a gente começa a chegar no finalzinho dela. Eu vou colocar para vocês aqui, então, para quem ficou até o final, temos 14 pessoas, tivemos um pouco mais que isso, o e-book que a gente compilou todas as informações, e vocês podem baixar, usar à vontade, copiar os dados que tem lá. Lá tem, inclusive, nichos, que foi perguntado aqui pela Alessandra, quais são os nichos que a gente acredita que tem mais chance de conseguir clientes mais demandas. Então, lá tem algumas dicas. A Rubiana também perguntou aqui, para não deixar passar em branco, se a gente indica algum tipo de cliente para começar a carreira, né? A gente falou aqui sobre determinadas situações, elas deram bastantes exemplos aqui que dá para poder começar. A Rubiana está sempre com a gente. Aliás, a Rubiana é uma pessoa que, dentro de alguns dias, ou algumas semanas, ou meses, depende dela, vai apresentar a live do Pro Bono também. Aí eu estou esperando que ela fale, ok, eu quero, eu vou. As meninas estão aqui, a Val está aqui, a Valéria e a Gisele podem falar que não é tão difícil assim, né, para quem está nervoso no começo. É sossegado, porque a gente vai falando, a gente vai conversando, é mais um bate-papo e a gente vai soltando informações. Então, Rubiana, você, novamente, eu te falo, está convidadíssimo para poder apresentar comigo aqui uma live. E o tipo de cliente que a gente começar a carreira é aquele que a gente falou aqui, a gente está mais perto da demanda. Na verdade, a gente está mais perto do nosso bairro, da nossa cidade,
da nossa carreira. Eu acredito que o LinkedIn é uma excelente ferramenta para você se mostrar de uma forma natural. Vocês podem ver que o que é artificial não pega no LinkedIn, né? A pessoa vai lá e coloca um negócio totalmente comercial, ele é pouco explorado, né? E a pessoa não vai ter tanta capilaridade assim na rede. Então, sejam naturais, escrevam, entendam aquilo que vocês sabem fazer mais e coloquem isso à disposição das outras pessoas, que é a melhor forma de você aprender. Você aprende 2 vezes. Se você sabe fazer um trabalho bonito no Canva, ensina alguém no Canva a fazer. Aí pensam assim, mas aí eu vou ensinar o concorrente. Não vai, você vai aumentar a sua gama de conhecimento de pessoas, e de repente essa pessoa conhece outra que te fala sobre ela, e de repente você está lá num processo de empresas grandes, e você não sabe como aconteceu. Então, é o famoso networking, né, Alexandre? Claro, é o que a gente acabou de falar. Quanto mais você conhece pessoas diferentes, mais elas te agregam, né? Eu acho que das minhas primeiras start nessa área foi realmente fazer um networking no clube, que me proporcionou conhecer pessoas diferentes que me deram oportunidade para iniciar na carreira, né? Para ter clientes, para entender o que era assistência virtual, para estar ali junto, segurando a mão, vamos junto. E foi super válido, e eu acho que assim, até hoje, a gente não trabalha sozinho, né? Ninguém nunca trabalha sozinho, né? Você sempre precisa do outro, né? E até falando um pouco sobre essa questão de networking, a gente sabe, né, Val? A gente tem que tirar, por exemplo, férias, a gente tem que tirar um tempo para a gente, tem que ter alguém para fazer, né? E aí, para quem que você vai passar um trabalho de um cliente seu, né? Você tem um cliente que você tem um contrato, sei lá, de mais de um ano, o cliente confia em você, sabe como você trabalha, sabe como é que é o seu ritmo, sabe que você entende o negócio dele, e aí você vai passar isso para quem? Você vai passar isso para alguém que já sabe do assunto, para alguém que já está na área, para uma parceira sua, para alguém que já faz aquilo que você faz, exatamente porque você tem confiança no outro, né? Então, como é que você vai ter confiança no outro se você não faz networking, né? Então, o networking é fundamental em qualquer carreira, e na nossa principalmente. Exatamente. E em relação ainda ao networking, nós temos um nome no mercado, né? Então, assim, os executivos que um dia você atendeu nas empresas, por exemplo, no meu caso, né? Eu sempre converso com vários, né? Então, eles sabem que eu tenho uma empresa hoje, né? E se eles tiverem contato de alguém que esteja procurando alguma secretária, eles já sabem quem indicar, porque eles conhecem o meu trabalho. E outra coisa, cliente indicar também os seus serviços. Eu tenho clientes que foram indicados de um cliente. Então, eu tenho clientes que foram prospecção, tenho clientes de que eu trabalhei com a pessoa na Fiesp, não vou falar o ano, tá? Mas... então, já me conhece há algum tempo. Então, assim, é exatamente isso. Isso é fundamental, gente. Ninguém faz nada sozinho. É isso aí, gente. Eu queria agradecer demais vocês aqui na nossa live. A gente chega ao final, vou deixar um tempinho para vocês se despedirem, agradecer ao público também, e depois eu vou falar sobre a live de quarta-feira, dia 1º também, que é muito legal. Na primeira eu vou deixar vocês falarem um pouquinho aí sobre... Legal. Eu acho que a gente pode dar dicas, né, agora no final, né, o Val? Pois esquecemos da dica, tentar no e-book. A dica, eu acho que, assim, a questão da proatividade, da resiliência, ser adaptável, principalmente a tecnologia hoje, né, porque é fundamental para tudo, está sempre se aprimorando, está sempre estudando. O inglês é uma coisa que hoje em dia é fundamental, é crucial para qualquer profissional, principalmente na nossa área. Tem uma questão também interessante aí, porque a partir do momento que você tem outra língua, que você domina uma outra língua, você pode, por exemplo, atender clientes no exterior, e aí você ganha em dólar, você ganha em euro, assim, uma possibilidade aí muito maior, né? Então, já é uma... E óbvio, né? Acho que também tem a questão do secretariado, de você ser organizado, de você, né, ter uma escuta, saber ouvir. Isso é essencial também para a profissão e que a gente leva aí para a vida, né? A dica que eu dou, além da organização e você
ter uma escuta ativa, ouvir mais, falar menos, que é ali que você vai sentir quais são as dores do seu cliente, ali que você vai poder oferecer produtos, oferecer soluções, né, entender o que ele precisa, né. Eu acho que, além de tudo isso, o mundo do empreendedorismo não é nada fácil, né? Mas quem disse que seria fácil, né? Nada é fácil, empreendedorismo também não. E para desmotivar é muito fácil, né? Então, a gente tem ainda na cabeça, eu também tenho ainda o sangue CLT correndo pelas veias, mas eu cheguei à conclusão de que quem faz a sua segurança é você mesmo. Independente de você ter CLT, PJ, funcionário público, concursado, ou de qualquer coisa pode acontecer. Então, diante de tudo isso que eu vivi de 2020 para cá, eu cheguei a essa conclusão. Quem faz a segurança é você mesmo, né? Então, o mundo do empreendedorismo realmente não é nada fácil, né? Você vai ouvir muito mais não do que sim. Mas o que me motiva todos os dias são as metas que eu traço. Só que essas metas, elas têm que ser metas atingíveis. Não adianta você colocar uma meta ilusória, porque isso só vai te desmotivar mais ainda. Então, trace metas, né? A cada 3 meses. Não bati, renova. Não quero mais essa, mudei, muda. A nossa vida é de mudanças. A gente tem que se adaptar e a gente vai levando. Então, isso é um conselho que eu dou para quem está entrando agora no empreendedorismo, porque realmente é muito fácil para desistir. Mas não desistam. Sigam esses conselhos que vai dar certo. E eu agradeço. Muito bom. A gente costuma falar que gente, para falar que vai dar errado, tem de um monte, né? Sim. Eu já encontrei muita gente falando, mas isso que está pensando aí não vai dar certo, não. E é muita coisa que você tem que fazer. Mas, assim, as pessoas que falam isso já estão cansadas por você, na verdade. Elas estão se sentindo já traídas, não querem saber de te colocar para frente. Então, assim, confie em você e pronto, acabou. Vai fazendo. Se cair, levanta, faz de novo. Foi muito importante. Encontre mentores, como eu acho que foi a Paty falou aqui. Encontre mentores que vão fazer a coisa acontecer na vida de vocês, assim. Porque se eles conseguiram, eles têm uma fórmula que isso deu certo. Então é bom a gente entender a fórmula, copiar mesmo, na cara dura mesmo, para poder entender. Se a pessoa fez, eu consigo fazer também, né? Não é porque é o Tony Robbins está nos Estados Unidos, que tem milhões de seguidores, e que eu também não posso ter. Mas como é que ele fez? Qual que ele estudou? Né? Qual que foi a coragem que ele teve de botar a cara na frente do computador e começar a falar? Né? Então, assim, o que propiciou muito a pandemia no ano de 2020. Todo mundo tinha que sair para vender alguma coisa. E a única forma de sair para vender alguma coisa é botar a cara na frente de um computador ou de um celular e começar a falar. Muita gente perdeu o medo, muita gente inovou, criou coisas novas, né? Começaram, como a Val falou, a ver essa parte de cartões, começou a ver o que o pessoal precisa e que muita gente não faz porque não pode, não tem tempo, não consegue, você já entrega. Então, tudo isso, gente, assim, para quem empreende e para quem está em CLT, eu tenho um grande mentor que eu acompanho muito, e é meu amigo pessoal e vai estar aqui com a gente também, ele fala que, o Josival Dias, ele fala que empreender no modo CLT é a coisa mais fácil que tem. Você não gasta dinheiro, porque você está sendo pago para empreender. Aí você pensa assim, mas Alexandre, você vai fazer alguma coisa na empresa dos outros? Não, eu vou no departamento onde eu estou atuando, mudar a forma como está acontecendo as coisas. E ali eu vou buscar novos resultados. Isso aí é empreender. De algum jeito, você está se movimentando dentro do departamento e não aceitando só aquilo que estava ali, porque já estava ali quando você chegou. A pior coisa que eu escuto quando a pessoa fala assim, já estava assim, então não vou mexer. Isso é terrível, Alexandre. Sempre foi assim. Aí você vê assim, o que eu vou mudar? Né? O processo está parado, a pessoa não recebeu o papel. Você chega lá no departamento, o processo está parado. Você fala assim, que esse processo está parado? Que esse papel não tem que estar com a pessoa? Não, porque ele tem que vir aqui, assinar, carimbar em 3 vias e passar na outra sala para pegar o protocolo. Eu falei, tá, mas a gente não pode levar isso para ele ou não pode fazer a coisa mais rapidamente? Não. O processo já é esse. Vamos respeitar o processo. Eu estou exagerando. Como se fosse algo imutável, né? Como se fosse algo imutável, né? Exatamente, assim, a gente tem um filme que eu até falo muito das pessoas assistirem, que é
Poder Além da Vida, que lá tem uma das frases: nada é imutável. A gente está aqui hoje, os três bonitinhos, conversando, de repente um vai lá e morre. É imutável? É. Claro. Claro, pode acabar a luz, essa live vai acabar daqui a pouco. É imutável? É. Então nada é para sempre. E a gente tem que fazer a coisa acontecer de algum jeito. Vocês mostraram muito bem para todo mundo que tinha dúvidas que aqui dá para fazer diferente. Parabéns, vocês estão de parabéns. Eu achei que a live foi muito boa e eu tenho até assim, vontade de fazer uma nova versão agora com vocês de novo para outros desafios que eles vão pedir certamente para a gente. Vocês serão convidados. Obrigada, Alexandre. Foi ótimo. Gostei muito. Muito obrigada por essa oportunidade. E visibilidade também, né? Importante. É isso aí. Para a gente fechar, gente, eu vou só avisar aqui a nossa live da semana que vem, né? Então aqui eu vou estar com o meu querido Célio Silva, no dia 1º de março, a primeira live, quer dizer, 1º de fevereiro, tá errado ali. É 1º de fevereiro, às 20h30, na semana que vem, quarta-feira. Ele mora na Inglaterra, lá em UK, e ele vai falar para a gente como que é o mercado de tecnologia no exterior. Não, o Célio eu conheço ele há muito tempo, trabalhamos juntos aqui na empresa onde eu estou hoje. A primeira pessoa com quem eu me conectei na empresa foi o Célio. A gente tem uma amizade aí de pelo menos desde 2007 para cá. E aí ele resolveu que estava na hora dele pegar as coisas deles e pegar a família, inclusive, e ir morar na terra da rainha. Chegou lá ainda com a rainha viva, né? E aí de lá ele está sendo o desenvolvedor sênior de software para uma empresa e ele está, né, passando alguns dias de férias no Brasil e a gente marcou de fazer essa live na semana que vem, quarta-feira, 1/2, a primeira live de fevereiro que a gente vai ter. Então, vocês todos estão convidados aí para participar dessa live, que é principalmente para a área de desenvolvimento de sistemas. O que mais o pessoal pergunta e o que mais assim acontece é como que a gente faz para ganhar em dólar, em euro. Tem como? Tem como na assistência virtual, tem como na parte de desenvolvimento de sistemas, tem como na área de direito, com a LGPD chegando. Enfim, se você começa a abrir a caixa de criatividade, começa a colocar as ferramentas para funcionar, o dinheiro aparece em dólar, em euro, em Bitcoin, em dólar canadense, e assim o mundo é seu, tá bom? Então, terminamos a nossa live por aqui. Vocês duas fiquem aí comigo, que daqui a pouco a gente vai conversar. Eu vou me despedir do pessoal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, tenham uma excelente final de semana e na quarta-feira a gente está de volta. É isso aí, gente. Tchau, gente. Obrigada.